Bem, minha gente, boa tarde mais uma vez a todos e a todas. Vamos para a segunda etapa do dia de hoje, que será a palestra com a professora Helena Cardoso. A professora Helena Cardoso também estudou na UEPB, certo? E ela atualmente está assumindo sala de aula como professora na escola pública e está desenvolvendo um trabalho também excelente, semelhante ao trabalho que a professora Micaela há pouco apresentou para vocês, mostrou um pouco da teoria e fez a relação com a prática, a vivência em sala de aula. Algo que vocês vão fazer posteriormente quando estiverem no período. Então, de grande aprendizado o dia de hoje. E aí vocês estão vendo duas situações. Uma foi com experiência numa escola pública, particular, de Campina Grande, e agora vocês vão ter a experiência com uma escola pública de Campina Grande, não, da Paraíba, não é? Da cidade de Pocinhos, né, Helena? Puxinanã. Puxinanã, eu só quero dizer Pocinhos, da cidade de Puxinanã, próxima a Campina Grande, mas que também a professora Helena, enquanto estava no estágio, ela também desenvolveu um excelente trabalho, certo? E fazendo uso, pondo em prática, fez a transposição didática com muita maestria. E muito obrigada, Helena, por ter aceito ao convite. E eu gostaria de dizer que é uma grande satisfação também tê-la aqui, mais uma vez, dessa vez assim, como palestrante mesmo, tá? Por quê? Porque além de ex-aluna, como foi também a Micaela, você recebeu os estagiários em sua sala de aula. E como você contribuiu para o crescimento desses alunos e ajudou. Eu acho que eu tive, não dizendo que nunca tive isso, mas a grande ajuda, principalmente por ser no contexto que nós estamos, no contexto de ensino remoto, no contexto em que os alunos já tinham uma sequência didática pronta, e eles fizeram a adaptação do que eles tinham planejado para as exigências que são expostas pela Secretaria de Educação, que contemplam a BNCC, certo? Então, essa transposição foi fundamental, e eu senti no estágio deste ano um melhor aprendizado do aluno no que diz respeito a essa relação da teoria com a prática voltada para a BNCC. Então, que competências esses alunos estagiários conseguiram desenvolver com os seus alunos em sala de aula, sob a sua mediação também. Então, eu digo, foi um trabalho de 6, 8 mãos. Por quê? Porque entrou aí a minha coparticipação enquanto professora orientadora, a sua coparticipação enquanto professora da escola pública que recebeu os estagiários e a coparticipação dos próprios estagiários. Tá? Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda a esse curso de formação de professores, não é? Alguns alunos estão no primeiro período, outros no terceiro, outros no quinto período do curso de Letras Português. Então, agora a fala está com você, professora Helena. Boa tarde, Yara, professores, colegas da Escola Severiano Pedro, que estão aqui presentes, já estou vendo minhas colegas por aqui, desde a palestra de Micaela, carinhosamente Mica, né, que não está mais presente, mas aí eu faço uso das palavras dela, quando ela dizia que, né, a gente se trata assim, né, ela me chama de Lila, foi um apelido que a UEPB me deu, e todo mundo que é da UEPB, que foi meu colega de turma, me chama carinhosamente de Lila, até hoje não sei porquê, mas me chamam de Lila e eu a chamo de Micaela, aliás, de Mica, né? E é muito difícil chamar Micaela, porque a gente fica se travando sempre. Mas não sabia que era Micaela, a palestrante, vim saber quando a Yara me repassou ontem, e fiquei muito feliz, porque Micaela foi minha colega de turma, como ela já colocou,
ela tem uma relação também muito próxima com a questão das artes, né? Ela fez teatro, ela gosta muito dessa parte artística, e é algo também que eu me identifico muito. Então, Micaela falando, né, da experiência dela, de tudo que ela tem promovido em sala de aula, principalmente agora no contexto pandêmico, e eu me identificando, né? Eu disse, meu Deus, eu também faço isso. Parece com aquilo que eu faço. E, assim, foi maravilhoso mesmo a experiência. Algumas coisas nos dão novas ideias. Então, essa troca de experiências é muito válida, né? E também gostaria de agradecer a Yara, a professora Yara, que foi minha professora da universidade, né? De estágio supervisionado 1 e 2. Estive com Yara também, como ela já disse, partilhando a turma delas de estagiários, e é muito, muito interessante, porque, assim, meu Deus, Micaela é doutora, né? São 4 anos de doutorado, 2 anos de mestrado, né? Vamos fazer aí as contas da graduação. E eu entrei na universidade, não tenho vergonha de dizer isso, eu entrei na UEPB no segundo período de 2008, e por consequências do destino, né, por questões que eu tinha que escolher, tive que optar muitas vezes em trabalhar e estudar. Meu curso ele foi trancado há algum tempo, e quando eu retornei em 2016, retornei para pagar o restante das cadeiras, foi quando tive a professora Yara como minha professora de estágio supervisionado 1 e 2, mas eu já tinha uma certa experiência em sala de aula, o que facilitou muito. Muita coisa eu dizia, meu Deus, eu fazia certo, graças a Deus. Outras coisas eu dizia, meu Deus, como é que pode? Né? Porque quando você vai ver a teoria, você se depara e diz, meu Deus, eu estava fazendo tudo errado. E um dos teóricos que a professora Yara me apresentou, das teóricas, né? É Pimenta e Lima. E eu gosto, quando eu cito Pimenta e Lima, pronto, foi a aluna de Yara. Porque é Pimenta e Lima que fala justamente sobre essa questão do estágio supervisionado, né, dessa experiência, e da experiência do professor pesquisador. E eu acho que isso é fundamental, né? Ontem eu participei na terça-feira eu participei de uma palestra também com a professora Tatiana, com o pessoal da residência pedagógica, e eu colocava isso, que também fez parte da fala de Micaela anteriormente. Não há como você cobrar do aluno aquilo que você não é. Então, para que você tenha alunos leitores, você precisa ser um professor leitor. Para que você tenha, que você cobre do seu aluno que ele seja um aluno com pontos de vista críticos, você também tem que ser um professor, de certa maneira, crítico, né? E é isso que Pimenta e Lima traz para as discussões. A questão do professor pesquisador, né? Primeiro, termos exemplos de professores, como esse é o exemplo do professor que eu quero ser, ou esse é o exemplo do professor que eu não quero ser, né? E eu tive no meu estágio supervisionado, graças a Deus, essas duas vertentes. A professora que eu não queria ser em hipótese alguma, né? E a professora que eu quis ser, que eu me aproximo, né? Que trouxe para mim exemplos de uma realidade de escolas de periferia, e que essa pessoa fazia a diferença lá. Então, eu disse, não, então essa é a professora que eu quero ser, né? E depois, né, o professor como pesquisador. Hoje eu como professora, oficialmente, né, professora, eu me vejo, eu me olho todos os dias e digo, o que é que eu vou fazer de diferente? O que é que eu vou fazer para que o meu aluno não chegue lá na frente e diga, português é um saco, né? Português, não quero assistir aula de língua portuguesa. Então, todos os dias eu tento me reinventar. O conteúdo que eu dei semana passada pode ser o mesmo conteúdo que eu vou ministrar a aula dessa semana. Mas como eu vou ministrar esse conteúdo? Né? Em que sala eu vou ministrar esse conteúdo? Qual o perfil, como a Micaela falou anteriormente, dessa sala de aula que eu vou ministrar e de como eu vou ministrar? Então, vocês vão ver ao longo dos slides que eu trouxe, né, algumas
características, né, que eu sou eu sou a louca da fantasia, né? Então, assim, eu gosto muito de trazer essa coisa mais lúdica para a minha sala de aula. E aí, eu tenho a oportunidade, por exemplo, nas aulas remotas, de fazer isso, né? De me vestir, de me transformar, né? De apagar as luzes e dar susto nos alunos, de mandar mensagenzinha acordando. Vamos acordar, hoje tem aula de literatura e bota uma música, né? Que eu sempre gosto de trabalhar essas coisas mais temáticas. Então, o tema de hoje é tal coisa. E acordo os meninos com uma música temática da aula de hoje. Então, a gente, o contexto pandêmico, ele trouxe esse tipo de exemplo para nós, né? Esse tipo de diferencial, né? Porque a tela do computador, ela nos permite que sejamos outras pessoas. Então, sempre existiu em mim a Helena artista, mas que a sala de aula convencional muitas vezes me impossibilitava, porque numa conjuntura de a sala de aula regular, eu entraria numa sala de aula de, por exemplo, terceiro ano, eu não poderia ir para dar aula, por exemplo, caracterizada como vocês vão ver aqui mais à frente, nos meus slides, por exemplo, de boneca, para dar uma aula mais lúdica para o sétimo ano, se eu teria uma aula do terceiro ano de literatura com Machado de Assis depois, então ficaria inviável. Mas a internet me permite que, num intervalo de 15 minutos, eu vá ali, troco de roupa e volte outra pessoa. Então, são essas realidades também que facilitam esse trabalho mais lúdico, né? Que é justamente o que eu busco. E o professor pesquisador que Pimenta e Lima traz é justamente esse professor, que ele não se contenta com aquilo que está diante dos nossos olhos, né? O conteúdo pelo conteúdo, né? A lei, as diretrizes, simplesmente pelas diretrizes. Então, é o professor que faz a diferença, que pesquisa determinado assunto, mas toma aquilo como exemplo e diz, o que é que eu posso fazer para melhorar? Eu posso usar isso na minha sala de aula? De que maneira eu vou usar? Então, é esse professor que nós vamos discutir, certo? Então, eu vou aqui compartilhar a tela. Eu só gostaria que, se caso eu estiver falando e alguém quiser intervir, né, participar, porque, como Micaela disse, nessa questão de internet, a gente se sente muitas vezes sozinho aqui, né? Todo mundo com as câmeras desligadas. E quem quiser participar no meio da minha fala, pode abrir o microfone, certo? Ou pode mandar no chat, e eu peço à Yara que aí faça as intervenções, apesar que no final nós teremos um intervalo para isso, mas a discussão, ela é interessante. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para que a gente... Yara, você só me informa se o slide está aparecendo? Ah, sim. Está sim, Helena. Pronto. Então, para o início da nossa discussão, eu trago uma pergunta para vocês, né? Como futuros professores, como alunos de língua portuguesa e como alunos que já foram ou da rede particular ou da rede pública. É possível trabalhar língua e literatura juntas? E aí, o que é que vocês me dizem? Eu acho que sim, Helena. Aí, eu acho que é possível e, de certa forma, deveria ser necessário, porque a gente sabe que dentro do curso tem muito essa discrepância, né? Como se fossem dois cursos diferentes. E aí, às vezes, a gente conclui como se fossem duas graduações diferentes, mas, na verdade, como Micaela, se eu não me engano, falou na palestra dela, e quando a gente se forma, a gente é, de um modo geral, professor de língua portuguesa. E quando a gente vai para o trabalho, a gente, se for, não, eu só dou aula disso. Então, a gente tem que uma formação completa, eu acho. Então, eu acho que não só é possível, como deve ser necessário. Exatamente. Que bem, Carol. Eu pergunto isso, né? Apesar que Micaela já, como a Carol falou, iniciou na fala dela, né? Essa discussão. Mas como? Né? É possível trabalhar? Sim, é possível, mas como?
Porque esse é o grande quê da questão, né? Minha monografia, né, ela é voltada para análise do discurso. E eu adoro análise do discurso, sou analista do discurso de carteirinha, né, fã de Bakhtin e Mikhail Foucault. E comecei minha vida profissional como professora de redação, né, porque redação é aquela, ninguém quer porque dá muito trabalho, então, né, vamos lá colocar para estagiária, vamos lá colocar para a professora que está iniciando agora, né? Então, tem muito essa coisa, porque realmente trabalhar com língua é muito complicado, é muito difícil e demanda muito trabalho, porque você tem que observar, principalmente em redação, a macro e a microestrutura. E eu trabalhei por 4 anos no cursinho do ProEnem, inclusive Jéssica deve estar aqui presente, que é estagiária também, é minha colega, né, de cursinho, colega professora de cursinho, e foi também minha estagiária. Eu trabalhei por 4 anos no cursinho da UEPB como professora de redação, né? E é engraçado porque eles diziam assim, professora, a senhora não vai dar aula de gramática, não? E eu dava aula de gramática dentro da própria aula de redação. Mas é como o Carol acabou de dizer, eles têm a língua portuguesa como agora não são mais 2, são 3 disciplinas, né? Gramática, literatura e redação. Porque a gente vê também que há essa divisão. Então, por exemplo, o pessoal que pagou estágio, né, nas minhas turmas de ensino médio, né, vamos dividir, professora, as aulas, né, de literatura, e vamos dividir a de língua. Aí a princípio eu disse, vamos, mas depois, a gente pode modificar isso. E fui inserindo a língua dentro da literatura e a literatura dentro da língua, né, de modo que nem eles mesmos, nem os alunos notavam que não era aula apenas de língua, e não era apenas aula de literatura, era aula de língua e literatura. E, por fim, a gente pedia produção textual, que também fazia parte de tudo aquele universo. Por quê? Nós somos professores de língua portuguesa. E aí não existe a divisão. Eu sou analista do discurso, mas eu não analiso apenas o discurso que está ali, né, seja ele explícito ou implícito. Existe uma série de fatores que eu vou trabalhar dentro da própria análise do discurso. E aí as pessoas acham que e alguém que é muito, como é que eu posso dizer, Caxias nesse sentido, acredita que, por ser analista do discurso, eu não posso analisar literatura. Claro que eu posso, né? Analista do discurso, ele não vai pegar apenas uma propaganda, ou uma frase, ou um discurso político, ou um discurso feminista, ou um discurso machista e analisar. Não, eu posso muito bem analisar isso dentro do corpus literário. Então, eu vejo que eu sou a pessoa da mistureba, porque eu não tenho esse conceito de que existe aula de língua, e existe aula de literatura, e eu poderia até ter colocado aqui aula de redação, né? E a gente vai ver ao longo disso aqui, que apesar do meu título e do meu tema ser literarte, né, que remete justamente a essa questão da literatura, no fundo, a gente trabalha muito mais que isso, né? Então, o tema é literarte, é um tema é um projeto, cujo título eu vou falar agora por quê, né? Bom, como surgiu. O Literarte, ele surgiu como o projeto de intervenção pedagógica. O que é isso? As escolas do Estado, que eu não sabia, certo? Inclusive, abro um parêntese aqui para dizer que fui indicada para essa escola através da professora Yara, né? E por isso a importância da gente fazer um trabalho, mesmo sendo estagiário, um trabalho bem feito, né? Acredito que por mérito eu fui indicada, mas um mérito que surgiu a partir do estágio. Então, fui indicada para essa escola, né? É um contrato emergencial, que a princípio eram 6 meses, mas que foi renovado, né? Por uma série de fatores, mas, enfim, se também não tivesse feito um trabalho
bacana, acredito que esse contrato não teria sido também renovado, né? Então, eu não sabia, assim que eu cheguei na escola, a diretora da escola, Virgínia, aqui manda um abraço, não pôde estar conosco, disse, Helena, nós temos o PIP para ser feito. E eu disse, meu Deus, o que é o PIP? Eu aprendi na universidade que existia o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, aprendi, né, sobre o regimento da escola, aprendi, né, a BNCC de trás para frente, de frente para trás, todas as normas, tudo bacaninha, mas o que é PIP? E ela disse, olha, é um projeto de intervenção pedagógica que, pela nota do IDEB do ano anterior, do aluno, dos alunos, a gente monta um projeto, né, de português, de língua portuguesa e de matemática, dessas duas disciplinas, e as outras disciplinas é como se nós fôssemos os grandes eixos, e as outras disciplinas se baseiam nesse PIP de vocês, português e matemática, para direcionar as aulas deles também. Então, olhe a competência, né? Porque a partir do seu projeto de intervenção, que as outras disciplinas também vão partilhar daquilo, vão participar, seja diretamente ou indiretamente, mas que terminam sendo projetos interdisciplinares para melhorar as notas dos alunos. Isso não só em português e matemática, mas em todas as disciplinas. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Então, pensei em algumas temáticas, porque no estágio supervisionado a gente já trabalhava com a questão de eixo temático, né, de tema gerador, então você precisa primeiro de um tema gerador. Peraí, vamos pensar. E aí me veio a grande ideia de que trabalhar com cultura nordestina é algo bem vasto e trabalhar também com literatura de cordel é uma mão na roda, né? Porque, fica a dica, hashtag fica a dica, trabalhar com literatura de cordel é uma mão na roda. Por quê? Porque nós temos cordéis que falam sobre tudo, né? Então, tem cordel que fala sobre feminismo, tem cordel que fala sobre pandemia, tem cordel que fala sobre dengue. Então, cordel é uma mão na roda. Então, você, com literatura de cordel, você tem essa possibilidade de trabalhar várias temáticas. Eu disse, então, pronto, vamos focar, Helena. Então, você vai trabalhar, você vai montar seu projeto voltado para isso. E aí, né, a princípio, minha grande ideia era essa, trabalhar com cultura nordestina, porque a partir daí eu vou inserir literatura de cordel e aí eu jogo para todos os viés. Tudo bem, organizei o projeto. Tudo bonitinho, de acordo com a BNCC, né? Que também tem muita coisa, quem for analisar direitinho a BNCC vai ver que tem muita estratégia que é voltada para justamente essa questão tecnológica, né? De usar tecnologia, as multimodais, né? A questão da variação linguística, de incentivar o aluno a ser o protagonista. Então, tem tudo isso. Então, vamos botar na prática, né? Então, quando eu comecei a colocar na prática, surgiu o nome Literarte, porque minha intenção, já que o projeto, a princípio, era voltado para os alunos do ensino médio, da fase final do ensino médio, eu disse, já que nós temos literatura, então eu vou montar um projeto baseado em literatura, que também já volta para a literatura de cordel, então o nome vai ser Literarte, porque aí a partir daí eles vão ser os artistas, né? E meu tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque aquilo que eu imaginava que fosse apenas voltado para o ensino médio, depois eu, assim, sem perceber, trouxe para o ensino fundamental também, né? E aí, nós começamos, eu me lembro do dia que eu comecei a trabalhar esse projeto, porque eu tinha que levar algo para a sala de aula e eu tinha que instigá-los a terem essa vontade de ler alguma coisa. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou fazer esses meninos ler? A gente já tinha entrado assim que eu cheguei na escola, uma semana depois,
entrou no contexto pandêmico, e aí as aulas foram suspensas. Então, eu disse, meu Deus, como é que eu vou incentivar esses alunos a lerem, através da internet, um livro? E aí, nessa semana que eu entrei na escola, estava um burburinho que existia uma paquera entre um casalzinho, né, eu tinha duas turmas de primeiro ano. Então, eu tinha uma menina de um primeiro ano que estava paquerando com um menino do outro primeiro ano. E era um burburinho na escola, porque era essa questão de paquera, né? E não pode namorar na escola. E se os pais souberem, tem todo aquele contexto. Aí eu comecei nas aulas dizendo assim, mas menina, eu tô sabendo que tem umas paqueras aí em sala de aula, ó, eu sei não, viu? Se o pai de vocês pegam... Não, aí eles interagiram, né? Não, professora, que é isso, né? A senhora está tirando isso de onde? Outros começavam a gargalhar. Eita, pegou, descobriu. Entrega a Virgínia, que era a diretora, né? Entrega a Jucênio, que também era o diretor na época, e Virgínia era a vice. Entrega, professor, entrega. Aí eu disse, olha, não sei como é que isso vai terminar, não. Só sei que isso se parece com a história de um livro. Agora, se acontece a mesma coisa que aconteceu no livro, eu não digo é nada. Então, instigando essa curiosidade, né? Então, diga, professora, o que é que acontece? Eu digo nada, quem quiser que vá ler, porque eu não vou dizer o que acontece. Agora, eu só aviso isso. Se acontecer a mesma coisa que acontece no livro, vocês estão tudo lascados. Então, assim, eu joguei a batata quente. E, né, como propaganda é a alma do negócio, e curiosidade, né, é algo que você... Basta dizer assim, preciso falar com você, que o outro fica morrendo de curiosidade. Então, eu joguei. E a isca, eles fisgaram, né? Então, inclusive, pandemia está errado aqui, agora que eu notei. E, professora, diga o nome do livro. Eu disse, inclusive, eu tenho em PDF, realmente eu tinha. E aí eu mandei para eles Cício de Luzia, que é de Efigênio Moura. E eles começaram a ler esse livro. Aí um dizia assim, meu Deus, eu vou já ler o final para saber como é que isso termina. Aí o outro dizia assim, se você ler o final, você não vai entender nada. E eu vendo que eles já estavam, né, já estavam começando aquela interação. O mesmo aconteceu com o fundamental, né? Eu propus, justamente jogando a bomba do ensino médio, disse, vocês estão sabendo, vou contar um fuxico a vocês. Vocês estão sabendo que está tendo uma paquera lá nas turmas do primeiro ano, né? Então, eu fui a fuxiqueira da história. Não, professora, E olhe, aí contei a mesma história. Se acabar do jeito que acabou no livro, os meninos estão lascados. Eita, professora, que livro é esse? Né? Então, Maria Clara, que é a aluna que vai dar o depoimento daqui a pouco, foi uma das primeiras que disse, eu quero ler, né? Ela é uma leitora nata, e foi uma das primeiras que começou a ler, e aí foi propaganda. Então, o fuxico era que existia um namoro na escola, e que esse namoro, se acabasse do jeito do livro, estava todo mundo lascado. Então, todo mundo, né, inclusive a direção da escola, disse, Helena, o que é que tem no final desse livro? Eu disse, eu não vou contar, leiam. E aí, né, esse meu fuxico, ele foi gerando a curiosidade de saber o que acontecia no final do livro. E foi justamente isso que aconteceu, né? Eles leram essa primeira proposta de Efigênio Moura, aliás, a primeira proposta, que era um livro de Efigênio Moura, e depois a gente teve a primeira culminância, né? Aí depois, enquanto a gente estava nesse moído todo, né, desse vai e vem, surgiu também os estagiários com a professora Yara para as minhas turmas. E foi quando a gente teve que fazer a montagem das aulas e teve que readaptar muita coisa que eu já tinha planejado, inclusive, para a fase 2, mas que já era o segundo bimestre, mas que deu tudo certo no final, e a gente também fez a culminância do segundo bimestre, trazendo não só Efigênio Moura de novo para a escola, mas trazendo também Cibele Laurentino, que é filha de José Laurentino, que foi um dos autores que a gente trabalhou nessa segunda fase, é filho de Puxinanã,
né? Então, tinha toda essa questão, trabalhava também com folheto de cordel, que é algo que Efigênio cita, apesar de ser na prosa, mas Efigênio tem esse lado poético e cita também folheto de cordel nas suas obras, e são histórias bem engraçadas que tem também o lado humorístico, também remete à questão de literatura de cordel. Então, a gente fez essa casadinha, né? E no primeiro momento, eu tive Efigênia nas minhas salas de aula, e no segundo momento, que já foi com os estagiários também da professora Yara, nós tivemos Cibele, né? Não tivemos Léo Laurentino, porque, infelizmente, ele já partiu, né? Mas tivemos Cibele representando tanto o pai quanto a própria poética dela, né? Que ela também é poeta. Então, ela escreve diferente do pai, né? Que era literatura de cordel, ela trabalha mais essa literatura erudita, e a gente teve também essa participação dela, que foi muito, muito interessante. E na segunda fase também, os meninos leram outras obras de Efigênio Moura, porque na primeira fase eles leram apenas Cício de Luzia, certo? Peraí, que ainda falta um pouquinho. Na primeira fase, né, eles leram apenas Cício de Luzia, mas quando Efigênio Moura esteve na nossa primeira live, né, Efigênia incentivou tanto a eles lerem os outros livros, que eles leram mais 4, né? Mais 4 livros de Efigênia. Então, o fundamental, né, em 7 meses que nós estamos de pandemia, leram 4 obras, né? Que é uma quantidade bem relevante em se tratando de ensino fundamental. Aliás, pelo menos 4 obras, né? Porque leram as 4 de Efigênio, leram também outros tipos de gênero textual de Zé Laurentino, porque aí entra aí o cordel, entra as cartas de Zé Laurentino, né? Que também dá quase um livro, e leram algumas poéticas de Cibele. Então, foi bem bacana mesmo o trabalho que a gente fez. Mas só voltando aqui, né, a temática do projeto, como eu disse, era cultura nordestina, e aí eu tenho um objetivo geral, que era justamente trabalhar essa questão da leitura, compreensão, oral e escrita, e também os gêneros literários, né, que mais circulavam na sociedade, que a princípio também, além de trabalhar essa questão da literatura de cordel, a gente pensou, eu juntamente com a professora Yara e os estagiários dela, na proposta de trabalhar entrevista, que foi justamente o que a gente trabalhou na segunda etapa do projeto. Então, esses vários tipos de práticas de letramento, eles foram bem trabalhados, e foi um resultado bem bacana. Vocês vão ver lá no final. Os objetivos eram familiarizar a literatura popular, principalmente, ao cotidiano do aluno, estimular a leitura, a compreensão da oralidade e a contemplação do texto literário, refletir esses modos de organização da linguagem oral e escrita, apresentada pelos autores. Então, a questão muito da língua falada, da língua escrita, reconhecer essa importância da linguagem. Então, tudo isso, né, aspectos que a gente vê que é muito voltado para as aulas de língua, a gente pôde, né, fazer essa inserção dentro das aulas de literatura, que, volto a dizer, a princípio era apenas do ensino médio, mas que depois a gente trouxe para o fundamental, e eu consegui movimentar não só os alunos, né, mas as famílias também. Então, vocês vão ver daqui a pouco que a família inteira, né, participa dos projetos, participa de algumas culminâncias, né? Então, tem a Efigênio Moura aí, na primeira etapa, como eu disse, com Cício de Luzia. Aqui nós temos alguns depoimentos dos meninos que participaram da primeira live, que foi em 15 de junho, né?
que tinha como tema o Matutejo Nordestino nas obras de Efigênio Moura, e aí eles dizendo, ó, amei essa aula, né? Que top, tem que ter mais aulas assim, foi muito bom, por mim ficaria horas escutando, foi a primeira aula da quarentena que eu gostei. Então, para você ver o diferencial quando você leva algo mais lúdico para a sala de aula. Então, aquela fofoca que começou com a paquera, né, e que eu fofoquei para a escola inteira, dizendo que tinha um livro que falava sobre aquilo, exatamente sobre aquilo, né, depois culminou numa live com o próprio autor do livro, e que o final nem era essa coisa grandiosa, né? O final também não vou dizer para vocês lerem, né? Mas que assim, eles, professora, a senhora disse, fez uma propaganda, a gente achou que era um final assim, não sei o quê, mas terminou de tal jeito. Mas vocês leram. E eles concordaram, né, que o livro inteiro ia criando essa expectativa. Meu Deus, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Será que eles vão conseguir ficar juntos? Será que eles vão casar? Será? Né? Então, a expectativa que a professora Micaela falou na palestra anterior, né, gerou toda essa expectativa para que eles lessem. E aí, Efigênio Moura também deu uma injeção neles de curiosidade, e foi quando eles leram as outras 3 obras depois, né? E aí a gente fez o trabalho da segunda etapa do projeto, junto com a professora Yara e os estagiários. Então, tem aí um resuminho do que aconteceu, né, na primeira live. E a segunda etapa do projeto, a gente pensou justamente em fazer a dobradinha, né? Zé Laurentino com a poesia, que era justamente a questão da literatura de cordel, que eu queria trabalhar naquele primeiro momento, que eu tinha planejado e que, né, mudou todo o contexto para a prosa, porque era a oportunidade que eu tinha para fazer com que eles lessem. A gente conseguiu trabalhar a literatura de cordel justamente nessa segunda etapa, né, fazendo essa dobradinha de Zé Laurentino, né? Aliás, essa tríade, né? De Zé Laurentino, com Cibele e com Efigênio. E aí nós tivemos a culminância, inclusive, foi uma entrevista que foi promovida pelos estagiários também, da professora Yara, certo? Chamada Gente da Gente, entrevistas com os escritores Efigênio Moura e Cibele Laurentino. E aí nós tivemos a participação das turmas da turma que estava envolvida com a professora Yara, que era o 8º ano, né? Mas aí a gente disponibilizou o link para a escola inteira, então as outras turmas que já tinham lido os livros de Efigênio puderam participar. Eu também tinha trabalhado alguns poemas, né? Alguns cordéis de Zé Laurentino em outras turmas, que foi o caso do 7º ano, e eles puderam participar, inclusive nesse dia, foi uma entrevista, mas a gente conseguiu, assim, fazer algo muito bacana, porque pela primeira vez a gente conseguiu fazer uma peça teatral. Eu acho que ninguém nunca pensou nisso, inclusive, viu, Yara? Fica a dica para a gente também se inscrever para o Guinness, né? Nós conseguimos apresentar uma peça teatral, né? Uma peça teatral online, em que estava todo mundo nas suas casas, né? E a gente conseguiu fazer esses momentos da dramatização, que foi um espetáculo, que é justamente um trecho do livro Cício de Luzia, de Efigênio Moura, e a gente conseguiu fazer, né, o rapaz que representava Cício estava na sua casa, a menina que representava Luzia estava na sua casa, e a gente conseguiu que os dois dramatizassem concomitantemente, né, na live. Então, foi maravilhoso. E a gente teve, assim, uma repercussão bem, bem positiva, porque os pais assistiram, né, a gente teve a participação dos alunos, a participação dos pais, de outros professores também, que não sei se a professora Elaine já está aqui presente, mas a professora Elaine tem o projeto dela do PIP, da escola, que é o jornal da escola, e que os meninos também aproveitaram esse momento, os meninos que trabalham com ela no PIP, né, da disciplina dela, que são outras turmas, puderam também fazer
pegar essas entrevistas e transcrever para o jornal da escola, então foi maravilhoso. E aí, as áreas que a gente contemplou, que além de literatura de cordel, a gente contemplou também, já pegando o gancho, a gente fez um projeto, expandiu, como eu disse, para o fundamental, para o médio, então a gente trabalhou contos e causas populares, trabalhou a língua e a linguagem falada e escrita, variação linguística e cantigas populares. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês agora do que eu disse, né? De que quando a gente... consegui envolver não só os alunos, mas todo mundo de casa, e uma das tarefas que eu pedi para eles fazerem, inclusive foi no fundamental, era ou um vídeo ou escrito, né? Que eles fizessem pedissem para o pessoal da casa, alguém, o avô, a avó, o pai, a mãe, contar um causo popular, né? Um conto ou um causo popular, e uma outra tarefa era que eles transcrevessem também uma cantiga popular. E aí, Arthur é um aluno do 7º ano, que é um aluno bem criativo. Arthur me mandou vídeo, né? E aí, vejam só, que é um vídeo que, inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só aumentar o volume do meu notebook. Eu vou minimizar. Vou minimizar aqui para aumentar o volume, certo? E eu vou colocar o vídeo para vocês verem. Vamos lá, calma aí. Vamos todos ir andar, vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar, e depois da volta casa, cavaleiros vão trocar. Aí tem outra que eu vi do filho, aí ficava aquela filha de criança brincando. Aí um corria assim, cadê o filho? Tá na frente. Corria pra frente, depois voltava novamente para o começo da fila. Cadê o filho? Tá atrás. Cadê o filho? Tá atrás. Eu ficasse no pé, sem correr, apanhava. E era assim, as brincadeiras lindas. E também do gato. Atirei o pau do gato, mas o gato não morreu, eu. Dona X-Seca e virou CC. Eu derrubei o gato dele. Miau! Aí hoje já canta diferente. Como era a fatura? Olha, o Norte vai falar pouco, quinta-feira, vai contar a história de Contigo. Vai que você vai ver. Eu sei. Não tinha pão. Cadê esse gato fazendo? Ah, não fica de casa. E tinha muito rápido. Ah, não sei. Eu acho que o áudio ele não está muito legal, não está muito alto. Mas Você pode também falar, Helena, explicar, dizer o que foi. Certo? Travou agora o teu. Helena? né, como era... Yara? Oi, estou te ouvindo. O teu que travou um pouco. Mas voltou? Voltou. Pronto. Então, assim, como eu disse, eu acho que o áudio não estava muito bom, então eu parei o vídeo. Mas só para explicar o que é esse vídeo, né? Esse vídeo foi o aluno Arthur, né, que produziu, e no primeiro momento, são os avós dele que participam. Então, no primeiro momento, a gente vai ver a avó dele aí, ela está cantando uma cantiga de roda e falando das brincadeiras da infância dela. E depois ela dá um depoimento dizendo como era na infância dela e como é a infância de agora, das brincadeiras de agora. Que foi algo que a gente trabalhou na disciplina, né? Nas atividades. E que eu tinha pedido para eles fazerem justamente nessa atividade. No segundo momento, aparece
o avô de Arthur, e ele fala justamente sobre um caos, aqueles causos de botija, né? Então ele conta a história, né? Arthur aparece no vídeo, fazendo a entrevista, perguntando ao avô como é que acontece. Então tem todo um desenrolar que aí não foi possível porque o áudio não está muito bacana. Então por isso que eu parei o vídeo. Mas esse vídeo, inclusive, está no meu canal do YouTube. Quem quiser ter acesso depois, tem muitas coisas que os alunos fazem também, que eu posto no canal do YouTube, e assim, foi também uma das etapas do projeto. E aí a gente conseguiu envolver, né, esse é um exemplo que eu trouxe, mas a gente conseguiu envolver a família dos alunos, que é algo também interessante, porque nesse período pandêmico, né, as pessoas estavam muito ociosas, e principalmente os idosos, né, e fazendo com que eles participassem. Menina, depois foi show, porque mandaram recado, professora Helena, muito obrigada, né? Arthur gravou com a gente, é uma honra. Quando a senhora precisar, pode mandar de novo, que a gente fala da nossa infância, da nossa vida. Então, é muito interessante também esses feedbacks, porque nos encorajam a fazer a diferença. E aí, como eu disse, né, que tudo parte do incentivo, o professor pesquisador, o professor incentivador, tem aí algumas fases da professora Helena, né? Não só no fundamental, mas também no ensino médio. Então, tem aí a da velhinha, foi quando a gente trabalhou em literatura, a transição do barroco, né, que tem a parte do iluminismo, aí eu fiz todo um contexto, botei canto gregoriano, apaguei as luzes, depois acendi uma vela, os meninos tiveram um susto. Então, teve toda uma dramatização para poder falar, né, que é justamente para instigá-los a dizer, vocês acham que a gente vai falar de quê? E aí eles irem fazendo as inferências, e a partir daí a gente ir colocando o contexto, né, para não ficar apenas aquela aula de conteúdo, mas ser uma aula didática. Tem também a professora Helena de Frida Kahlo, aí, que a gente também trabalhou, a questão da imagem, né? E a questão também feminista, que foi tema das aulas de redação. Temos aí a professora Helena vestida de Dom Casmurro. Temos aí a professora Helena já mais de criança, que foi mais recentemente, que a gente trabalhou Cecília Meirelles, né, com toda a questão da infância. Tem aí os Olhos de Cigana, que essa aula foi show, porque eu liguei com a câmera focando nos meus olhos, que era para a gente trabalhar a outra parte de Dom Casmurro, que era a parte de Capitu, que aí a gente já fez inferência a outro livro, que é O Amor de Capitu, para ver a versão mais feminina, né, de se traiu ou não, e a gente fez essa aula em 3 momentos. No outro momento, Capitu aparecia grávida, né? E de quem é o filho, afinal de contas? E aí gerou toda uma polêmica. Então, tem algumas coisas aí que eu consigo fazer essas dramatizações, e é bem legal. Porque eles ficam, a senhora vai aparecer de que hoje, né? E aí, também fazendo parte dos resultados, a gente conseguiu 3 grandes resultados que envolveu toda a escola. A gente montou um aplicativo que está em fase de teste e está concorrendo também a nível estadual a um prêmio, né, do Ouse Criar, que é um aplicativo que eles têm acesso, que inclusive foi tema da palestra de terça-feira com a professora Tatiana, que eles têm acesso a uma biblioteca virtual. E aí nessa biblioteca virtual eles têm acesso a HQs, que é justamente a partir disso, né, a partir do que você gosta de ler, que aí a gente montou a biblioteca deles. Então, a gente montou questionários antes, né, a importância do questionário que Micaela falou lá anteriormente, né, na palestra dela. Então, nós fizemos esse questionário, o que é que você gosta de ler, e eles começaram a colocar. Então, o 9º ano, por exemplo, adora literatura nórdica. Então, a gente montou uma pasta no aplicativo apenas de literatura nórdica, para que todos tivessem acesso. É um aplicativo que não pesa no celular, né? Então, já estou fazendo propaganda aqui também. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo o link para vocês baixarem.
Então, tem a biblioteca virtual, tem uma playlist que a gente utiliza, tem a videoteca, né, que já faz parte de um outro projeto que eu também montei no ensino médio, que é justamente trabalhar a literatura através de filmes. Então, a gente tem a videoteca, a gente tem a biblioteca virtual, e aí é uma mão na roda esse aplicativo. Porque, apesar, principalmente, não pesa no celular deles, eles têm acesso a livros que eles só teriam acesso ou se estivessem em aula regular, e se esse livro estivesse na escola. Então, a gente consegue colocar o livro em PDF, e aí disponibiliza e todo mundo tem acesso, todo mundo lê, e é bacana. A gente também teve um outro resultado, que foi o show de talentos do SPN, né? Então, envolvia vários talentos, mas tivemos dramatizações de obras literárias, tivemos interpretações, né? Essa menina aqui que está mais abaixo, né? Interpretou a bailarina de Cecília Meirelles. Então, e o terceiro resultado, que foi bem recente, inclusive, a última demanda de estagiários da professora Yara participou também, Lucas e Emanuele participaram do sarau literário da escola, que também foi online, e a gente conseguiu, inclusive, montar uma oficina, né, nesse sarau literário, junto eu, Emanuele, Lucas e outras professoras que, inclusive, estão aqui, né, que é a professora Genilda, a professora Rosemary, inclusive a professora de matemática também entrou conosco. Então, foi uma oficina que a gente conseguiu a interdisciplinaridade de várias áreas, geografia, né, artes, filosofia e sociologia, que a professora Maria também está aqui, a matemática com a outra professora Maria. Então, foi outra grande tacada, assim, que foi o terceiro maior resultado que nós tivemos na escola. E aí, só para finalizar, eu gostaria de convidar duas alunas, né, que é Maria Clara, que está aqui presente, e depois Bianca, para também falarem, né, fazerem parte desse momento e falarem, né, o que é que sentiram, se gostaram, como é que foi as aulas, né, dizer se a professora está mentindo, mas para falar. Então, Maria Clara, que está representando o ensino fundamental. Eu acho. Pronto, Maria Clara. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Clara, eu sou aluna do Fundamental, do 8º ano, e eu fui convidada pela professora para falar um pouco da minha experiência quanto às aulas remotas de língua portuguesa e as lives que foram organizadas por ela. Os projetos que ela fez foi essencial para a nossa turma, porque foi uma forma de reinventar a forma de aprender, que ela nos mostrou o quanto é divertido aprender, né? Aprender, ela nos trouxe novas formas. E Helena é tão esperta que antes dela trazer eles dois, a gente nem sabia, nem pensava. Helena foi mostrando o livro, não, então venha cá, então vamos estudar variação linguística. O nosso oxente, vamos estudar, não vamos estudar, nós estamos estudando, ela nunca disse nada. E foi caminhando, fomos vendo assuntos, e a experiência com os estagiários foi excelente, falo por mim e pela turma toda, todos eles gostaram, porque é uma forma nova, nós nunca tínhamos experimentado assim, principalmente no ensino remoto, que é diferente, né? Então, a gente gostou muito dessa forma que ela trouxe, dos estagiários que ela trouxe, a gente se apegava a tudo. Ela trazia a gente, não vai embora não, trazia outra, não vai embora não, que a gente gostou. E ela nos motivou a ler. Então, a Helena é uma professora que a gente sempre tá. Helena, ela manda bom dia, ela manda acordar para assistir a aula, ela manda livro em PDF, e é uma relação entre professora amiga, né? E essas aulas me ensinaram muito, bastante, aprendi demais com a Helena. E os aspectos que ela trouxe foram bem legais, porque a gente viu o quanto o nordestino é importante. Não sei, porque às vezes a gente acha que não pode crescer, mas a gente pode sim crescer no nosso oxente, nas palavras que a gente fala,
que eu lembro que a Efigênio falava, aonde eu vou, eu falo o meu oxente. E a gente começava a rir, né? Porque era bem, ele é espontâneo. E Cibele, da mesma maneira, todos eles falam e sempre buscam valorizar o nosso estado, a Paraíba. E a gente achou bem legal essa forma deles. Nossa, eles são escritores, olha, ele é conhecido, mas ele é o quê? Ele é daqui. Ele é daqui, né? Então foi interessante essa discussão, esse aprofundamento com ele. Foi legal. E tudo isso foi planejado. Não foi assim, bah, então vamos mostrar eles. Não, a Helena foi nos encaminhando. E aquilo foi mais fácil. Porque quando a gente viu eles, a gente já estava mais associado ao assunto. Sabíamos fazer perguntas, sabíamos gerar essas perguntas, porque a gente queria aprofundar mais em coisas que só eles sabiam, né? Como coisas de carreira, muitas pessoas na escola escrevem livros belíssimos. Eu ainda não li o livro dela, mas conheço e ela faz livros, ela escreve poema, escreve tudo. Então, a gente tem que dar valor ao nosso oxente, que nem eu já volto a dizer, ao nosso oxente, o nosso modo de falar, porque nós somos importantes do jeito que a gente é, né? E não deixar ninguém dizer que essa forma de falar da gente não nos leva longe, porque leva sim. E a gente pode sempre estar crescendo. Obrigada a todos. Só contribuindo, né? Maria Clara é uma aluna que ela lê demais. Se ela brincar, acho que reunindo todo mundo aqui e não leu ainda a metade das coisas que ela lê. E eu não sabia, né? Foi inclusive ela que disse, nessas nossas partilhas, ela disse, professora, a senhora não sabe o que é que eu estou lendo. Aí me mostrou, assim, uma ruma de livro, tudo clássico, viu, minha gente? E ela gosta de literatura clássica. Professor, aí começou a me mostrar a Moreninha, não sei o que. Eu disse, menina, pelo amor de Deus, tu gosta de ler literatura clássica? Ah, professor, eu adoro, eu já li esses livros aqui, que eu tenho umas 5 vezes cada um. Aí depois eu vou lhe mandar. Aí, né, quando a gente é aluno da universidade, a gente xeroca, né, porque a gente é pobrinho, a gente xeroca os livros. Então, eu tenho um acervo de livro xerocado grande, que agora, por ser professora, né, eu já estou conseguindo transformar a minha biblioteca, que era de xerox, né, em uma biblioteca do livro normal, né? E aí eu estava com alguns PDFs, alguns livros aqui, acho que eram uns 10 livros, mais ou menos. E aí eu disse, Maria Clara, eu tenho uma proposta a lhe fazer. Você quer? Ela disse, meu Deus, é meu sonho, professora, a senhora está realizando um sonho meu. E aí eu doei para Maria Clara, doei alguns para a escola também, inclusive doei a Xerox, né? Porque o livro é muito caro, de Sangria, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, que é de Luísa Romão, que aí é uma febre no ensino médio, porque eu trato no ensino médio, né, a gente vai ter o depoimento da aluna Bianca daqui a pouco, de assuntos mais voltados para a vida do aluno, então, assuntos feministas. Então, tratando desses assuntos feministas, eu apresentei Luísa Romão para eles, e Sangria. Então, ficaram loucos para ler e eu disponibilizei. Mas, para a Maria Clara, eu disponibilizei alguns livros que eu tinha já em xerocados, e é muito bom porque ela fica me dando, né, trocando figurinha. Professora, eu estou em tal livro, né, está acontecendo isso e isso. Então, são essas mensagens, como a Micaela compartilhou na palestra dela, né, compartilhar as mensagens dos alunos. Eu não tenho muitos, porque eu apago as mensagens, porque meu celular fica bombando o dia todinho, eu apago. Mas são essas coisas que nos motivam, né, a continuar lutando pela educação, lutando pelo ensino da língua portuguesa, porque a gente vai vendo que vai modificando. Então, o aluno que poderia estar, sei lá, o aluno que é lá do interior do Puxinanã, de uma área rural, né, uma escola de campo, porque a nossa escola é uma escola de campo, né, poderia estar se prostituindo, poderia estar no mundo das drogas, não. Ele está lendo. Então, são essas coisas que vão nos gratificando, né? A gente, essa pequena semeadura que vai abrindo novos horizontes e que vai nos realizando como profissionais. Então, Bianca, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a nossa experiência, que aí Bianca é aluna do 3º ano, né? E ela é aluna da professora Elaine. Só que eu sou a professora de redação
deles, né? E aí eu queria que Bianca também desse o depoimento dela. Oi, boa tarde, meu nome é Bianca e eu sou aluna da professora Helena de redação e represento a turma do ensino médio, este é o terceiro ano. E assim, a professora Helena, ela sempre trouxe muitas propostas ótimas para a gente e sempre incentivou muito a gente tanto a ler quanto a escrever, quanto a sempre estar focando na nossa leitura, porque ela sempre dizia que quem lê escreve bem e, tipo, ela sempre trouxe muitas e muitas propostas. Uma delas é sobre o feminismo. Ela sempre colocou isso bastante para a gente, sempre deixou sempre bem aberto os conteúdos, sempre deixava a gente muito à vontade para conversar, para dialogar, para fazer perguntas a ela. E ela é uma paciência que Deus é no céu e ela ainda na terra, paciência. Aí, tipo, ela ajudou bastante, ajuda, né, a gente sempre. Em questão de todos os conceitos, ela sempre trazia eles bem separadinhos, bem organizados. E ela falava, olha, gente, essa semana a gente vai estudar isso, vamos fazer a redação sobre isso. Então, vamos, antes da gente começar a falar isso, vamos primeiro dialogar sobre esse assunto. O que vocês sabem sobre isso? Quais as dúvidas de vocês sobre isso? Então, ela abria um espaço para a gente, tipo, realmente falar, olha, eu sei isso, olha, eu sei isso. E se a gente tinha alguma coisa que era, digamos, distorcida, ela falava, olha, isso não é exatamente assim, é assim, assim, assim. Para você poder construir uma redação, você pode fazer isso. Era sempre muito bem explicando. E, tipo, ela sempre nos mostrou muitas causas muito boas e, tipo, coisas que eu não sabia que eu realmente passei a aprender após começar a participar das aulas de Helena e começar a prestar atenção. Porque ela é uma pessoa que traz muito para você, muito conhecimento que é uma coisa que você nem acredita de pensar. Ah, uma aula de redação é só para aprender a fazer uma redação. Eu, particularmente, pensava isso. Ah, é só para aprender a escrever uns textinhos e passar no Enem. Mas depois que eu passei a acompanhar, eu me sinto, tipo, muito bem, porque eu desenvolvi um conhecimento muito a mais do que eu tinha antes. E eu consegui, tipo, minha dicção melhorou, minha escrita e meu conhecimento foi lá para cima, tipo, assuntos que eu não tinha ideia, a Helena me ajudou a desenvolver e a abrir minha mente sobre isso. E eu sou muito grata de verdade a ela. Ah, que emocionante, tô já chorando. Eu lembro, não sei se Bianca estava nesse dia, mas teve uma semana que eu marquei aula de redação. E por incrível que pareça, nenhum menino apareceu na aula. Você estava nesse dia, Bianca? Eu estava. Pronto, então conte aí como foi essa experiência desse dia. Pronto, a professora, ela marcou a aula de redação, como sempre, pelo MET, e falou, o horário, não sei o quê, o tema a gente vai abordar sobre feminismo. Aí, quando a gente entrou na sala, decorrer da aula inteira, não entrou nenhum menino. Foi um momento que a gente ficou totalmente à vontade para falar, porque, querendo ou não, o feminismo, nem todo homem aceita ou sabe conversar bem, né? Então, tipo, todas as meninas conversaram, deram depoimentos, fizeram comentários, e todo mundo participou, e todo mundo se sentiu super à vontade para falar sobre aquilo, para discutir aquele assunto, porque a gente se sentiu, assim, à vontade de verdade, porque não tinha aquele medo, tem menina aqui, eu não vou comentar, porque às vezes eu posso ser julgada, ou alguma coisa do tipo. Não, a gente ficou, todo mundo se expressou, todo mundo gostou muito da aula, e foi, tipo, muito bom, porque a gente, naquele momento, a gente falou o que a gente sabia, aprendeu o que a gente não sabia, e trocamos conhecimento. E foi uma aula que, tipo, uma das minhas preferidas foi aquela, porque a gente aprendeu, tipo, muita coisa e as redações saíram muito boas. Eu gostei bastante. Como Bianca disse, né, não tinha nenhum menino, e eu lembro que eu disse assim, pronto, vamos fazer o Clube da Luluzinha, perguntem o que vocês quiserem, sobre tudo, a professora está disposta a dizer tudo, né, perguntem sobre sexo, sobre gênero, sobre o que quiserem. E aí elas meio acanhadas, aí eu comecei, né, dei meu depoimento, inclusive sugeri que elas lessem Sangria, foi quando começou a febre por ler Luísa Romão, né, então elas buscaram ler depois Sangria. A gente montou um clube, né, o Clube da Luluzinha,
chamado Flor de Lótus, que é um grupo de estudo que a gente tem na escola, que a gente analisa também a questão feminista dentro de obras literárias. Então, foram experiências, assim, que surtiram efeito, né? Então, para que vocês vejam que as aulas de língua, elas não estão dispersas das aulas de literatura. A gente pode sim, né, como foi o início da minha fala, nós podemos sim, né, foi inclusive uma aluna chamada Carol que respondeu, nós podemos sim estar inserindo língua e literatura na mesma aula. É possível que a gente discuta sobre N aspectos, né, nas nossas aulas. E o quão importante, às vezes, é o papel de um professor. Né? A turma de Bianca, por exemplo, diz, professora, assim, a gente tem uma facilidade de se abrir com a senhora, que a gente nem com os nossos pais a gente se abre, nem com os nossos melhores amigos, porque se sentiram à vontade. Então, a partir dessa abertura que você dá enquanto professor, que você vê, como eu disse, você planta aquela sementinha para que aquela semente ela gere frutos. Então, eu sei que eu vou sair da escola uma nova professora, né? Obviamente, porque aprendi várias coisas também com os meus alunos, mas que eu também deixei minha marca registrada e eu também fiz aquela pequena diferençazinha, né? Que é principalmente o escutar. Então, se é uma dica que eu dou para alguém que está iniciando agora, que, né, vai caminhar como professor, escute o seu aluno. Não só apenas o que ele gosta no sentido da disciplina, mas o que ele gosta na vida. Então, vamos fazer nossas aulas através daquilo que eles gostam de fazer na vida. Então, a partir disso, você consegue trazê-los para perto, né? E fazer a diferença em sala de aula. Falei demais, passei do tempo, Yara, com vocês. Tá bem. Ah, que maravilha, Helena. Você, como sempre, expondo também de forma muito clara, objetiva. Parabéns pela palestra que você deu, pela a forma como você expôs todo o trabalho que foi feito, né, desde o início, envolvendo toda a escola, e aí entrou também os estagiários, eles entraram também, e tinham que entrar, né, porque o estagiário tem que entrar no contexto da escola, da mesma forma como os pibidianos vão entrar no contexto da escola, vão ver o que a escola está fazendo, o que está promovendo, o que algo voltado para a leitura, para a escrita, seja para que for, vão ter que se inserir nesse contexto, e os projetos, gente, eles vão ser elaborados a partir desse contexto. Vocês vão estar lá somando junto com os professores. Então, é esse momento, somando e aprendendo, né? Refletindo, tanto comigo, como também com a professora Patrícia, né? Ela não pôde estar hoje presente porque ela está dando uma palestra, e eu entendo muito bem, eu sou muito compreensiva, porque a gente está com a vida com muitas atribuições. Mas que aula, que explanação. Mais uma vez, Helena, professora Helena, muito obrigada pela forma, pela grande contribuição que você agora está trazendo aqui para os pibidianos, né? De uma forma geral, tanto de Campina Grande, como de Guarabira, como de Catolé do Rocha. Então, foi muito bom esse momento, né? Também junto com você, professora Helena. E algo que, por exemplo, quem vai fazer, eu pedi para fazer uma ata, mas eu acho que eu vou pedir um relato de cada pibidiano. Quem faz a ata e faz o relato também. Mas eu vou querer um relato reflexivo sobre esse momento de hoje, tá? Um relato reflexivo. Então, a atividade, eu vou combinar com a Patrícia, e nós vamos solicitar um relato reflexivo sobre o dia de hoje, sobre as palestras de hoje, tá certo, gente? Porque com certeza vai ajudar muito a vocês depois no relatório geral que vocês têm que fazer. Mas isso a gente trata depois pelo Google Meet, ou por aquela Padlet, né, que Patrícia criou, vai expor lá também. Então, vamos ter muito, assim, o que falar, o que escrever mais sobre o momento de hoje. Mas, vejamos,
algo que chamou muito a minha atenção, e eu vou expor agora, Helena, tanto na sua fala, quanto também na fala de Micaela, diz respeito à interação. Então, quanto mais o professor tirar essa barreira que acontece às vezes entre ele e o aluno, melhor é o desenvolvimento do aluno. O aluno não vai ter medo de falar, o aluno não vai ter medo de se expor, o aluno vai mostrar para o professor o que ele sabe e o que ele ainda está para aprender, certo? Não é o que ele não sabe, é o que ele está para aprender. Então, isso é fundamental. Se você olhasse para mim agora e dissesse assim, Yara, tem alguma professora, algum professor que lhe marcou? Eu digo, tem sim. E qual foi esse professor? Qual foi essa professora? Eu digo, bem, foi aquela professora, isso é um depoimento meu, tá, gente? Foi aquela professora com a qual eu mais interagi. Foi aquela pessoa em que eu não tive medo de falar. Eu não tive medo de dizer, olha, eu não sei isso aqui. Foi aquela pessoa que eu não tive medo de dizer, olha, essa vírgula aqui, ela tem ou não tem? Por quê? Porque eu sabia que ela ia me ver com outros olhos. Ela ia ver que eu estava em processo de aprendizagem, então eu não tinha medo de falar. Então, tanto Helena quanto Micaela, elas conseguem interagir com os alunos em sala de aula, e os alunos crescem, os alunos dão depoimentos, parabéns também para Bianca e Clara, pelos depoimentos, excelentes que vocês deram de aprendizado. É muito bom ouvir vocês falarem também, porque vocês vêm, como quem diz, botar o carimbo, não que não precisa botar carimbo, mas vocês vêm somar tudo aquilo que os professores estavam expondo, tá, gente? Então, isso é muito importante. Eu acho que eu devo ter marcado na vida de alguém também por aí, não sei, pretendo marcar na vida de outros, né? Como a Helena também pretende marcar na vida de outra, a professora Micaela. Quando eu falo Pimenta e Lima, todo mundo sabe que tem você no meio. Já começa por aí. Todo mundo diz que foi a aluna de Yara. Pimenta e Lima, de autores, ele é voltado para quê? Para um professor reflexivo. Então, é a prática reflexiva, que você tenta relacionar, aliar a teoria à prática, mas de forma reflexiva. E replanificar as ações, né? Com o pessoal da clínica da atividade, do trabalho, que é a nossa função, o trabalho do professor. O professor desenvolve o quê? Um trabalho, que é o trabalho docente. Então, vejamos. E teve alguém que falou também, disse, professora, eu participei do projeto Leitura na Praça. A professora Elaine, que é professora de língua portuguesa também, lá da escola. Isso, mas ela está utilizando o e-mail do marido, do esposo, né? Ela está como o Luiz, eu acho. Mas é a professora Elaine. Pronto, olha só. Eu tinha esse projeto, né? Esse projeto, antes de eu sair para o doutorado, eu tinha esse projeto na UEPB, que esse projeto, Leitura na Praça, a gente levava os alunos para a praça, para ler e tal. Levei para algumas cidades. Depois eu saí para o doutorado, aí o projeto ficou, os livros foram no ar tudo para as asas da leitura, né, que é a Mazile. Mas, quem sabe, depois a gente retoma esse projeto. Deixa eu ver se eu saio da coordenação, né? Já era para ter saído agora, mas ela ainda não saiu do início, só no final do ano. Mas esse ou outros projetos irão para que vocês também possam participar. E a Micaela, ela também foi algumas vezes no projeto Leitura na Praça, como ela fazia parte de um grupo de teatro, que ela era a boneca Emília, e ela participou e foi ler lá. Eu tenho até fotos dela na praça lá, vestida de Emília, lendo para os alunos. Ela era graduanda, assim, do primeiro período, do segundo, não sei, pagou prática comigo, estágio. Mas vejamos, mas voltando aqui, então, algo muito importante, que eu também sempre disse aos meus alunos, essa relação entre você vai ser professora, você vai ser professor de língua portuguesa. Logo, você vai ter que trabalhar com a parte de língua e a parte de literatura também.
E você pode muito bem aliar isso aí. Então, várias pessoas, não só eu, como também a professora Ana Lúcia e outros professores, concordam plenamente em alinhar isso aí. Obviamente, tem outros que discordam, porque nem todo mundo tem o mesmo direcionamento. Tem uns que acham que tem que ser separado. Eu acho que tem que ser junto, porque estamos formando professores e que vão trabalhar com língua e literatura. E se conseguirem alinhar, é possível? É possível fazer um resumo de um conto, e por que não? É possível fazer um resumo de um romance, e por que não? É claro que tem um momento que a Helena e a professora Micaela passaram da melhor forma para vocês, mas vocês podem fazer isso. É possível fazer. Certo, gente? Vejamos. Bem, minha gente, eu acho que eu já falei muito, vamos abrir agora. Eu falo também muito, né, Helena? Sabe disso? Quando eu pego a palavra é meio difícil, mas vamos lá. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para a professora Helena? Quer falar alguma coisa? Tem também aí, ainda presente, tem o pessoal dos outros campos que podem perguntar, fique à vontade, tá certo? Como foi importante esse momento. Helena já fez a foto, vamos abrir a câmera para fazer a foto oficial. Eu peço que os demais, quem puder abrir a câmera, porque às vezes a pessoa está no celular, não pode, para a Helena fazer a foto. Faz a foto que a Helena sabe fazer direitinho. Já o microfone desligado. Professora Helena, o microfone. Sim. Sempre. Só eu que vou fazer a foto. Meu Deus. Só que a minha tela tá aparecendo assim, gente. Aparece todos vocês, menos eu. Então, eu não vou sair na foto. Sai, com certeza que eu estou te vendo. Eu que não apareço na tela. Mas eu não estou me vendo. Então, alguém aí dos pibidianos, por favor, façam a foto. Quem pode fazer? Carol, Jéssica? Júnior. Pelo celular, Yara, não tem como. Tem alguém que tá no computador? Tá bom, gente. Peraí, calma nessa hora. Então, lá vamos nós. Congelem aí sorrisos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui, mosaico. Vamos colocar em mosaico, porque aparece um monte de gente. Olha aí, tá vendo? Temos 35 pessoas. Que bom! Muito calma nessa hora. Pronto. Então, peraí, vou fazer aqui a primeira. Aí eu só enxergo de óculos, vou sair de óculos. Peraí, gente. Tá bom, Helena. Vinícius já tá com o sorriso com o gato aí, ó. Vamos. Pronto, tirei a primeira. Calma, que só está aparecendo. Já não tô aguentando mais, professora. 14 pessoas na primeira. Vamos passar para a segunda agora. Tenham calma, minha gente. Já de qual campo? Hã? Minha tela só cabe 14 pessoas, Ciara. Campus 3, professora. Ah, tá jóia. Quem pode fazer, gente? Cadê tu, Júnior? Pronto. Olha, na minha primeira, só saíram 14 pessoas. Vou fazer agora a segunda, que vai sair mais gente. Calma. Peraí. Muita calma nessa hora. Minha gente, vocês têm que ter calma com a professora. Peraí, que a professora está salvando a primeira foto. Relaxem aí, 2 segundinhos. Quem esperou 9 meses para nascer pode esperar 2 minutos para tirar uma foto. Yara, estou lhe mandando na primeira, certo? Ok, obrigada. Espera aí, muita calma. Vamos para a segunda agora. Peraí, meu Deus, cadê vocês? Minha gente, a gente tem que fazer um letramento digital só para aprender a tirar foto no Google Meet. Pronto. Vai sair a segunda leva agora, viu? Pronto? Pronto, agora vamos para algumas Só perguntas. saiu metade do teu rosto, Yara. Oi? Yara, só saiu metade do teu rosto.
Faça mais. Só saiu metade do teu rosto, mulher. Faça mais um pouquinho. É porque eu não me vejo, tá bom? Agora sim. Ótimo. Pronto. Foi a segunda foto. Inclusive, o menino que tá aí faz 2 horas com um sorriso, pode parar de sorrir, porque já saiu na foto. Hein, gente? Quem quer fazer algum comentário, alguma pergunta para a professora Helena? Boa tarde, pessoal. Licença, eu gostaria primeiro de parabenizar a professora Helena. Esse momento é muito, muito rico, porque assim, faz que a gente veja vocês não somente como professores, mas como colega de profissão, como amiga, e quem está ali para realmente apoiar a gente. Isso é muito, muito reconfortante para a gente. Principalmente para a gente, eu estou no primeiro período, então a gente fica muito assustado com a imagem que a gente vai passar para os professores e saber que realmente o corpo docente está todo junto é muito reconfortante. Então, parabéns e muito obrigada por esse acolhimento com a gente. E eu queria perguntar para a senhora como foi que surgiu essa ideia de dramatizar. Como foi que surgiu dramatizar toda essa, e assim, principalmente numa live, porque assim, em sala de aula já é difícil você pegar uma história assim, transformar em uma dramatização. Imagina numa live, realmente parabéns, porque foi uma coisa, uma ideia excepcional, maravilhosa. Obrigada, querida. Me diga uma coisa, você está falando eu dramatizar ou os meninos dramatizarem? Os alunos. Ah, certo. A gente queria... ele já me tem como exemplo, né? Eu sou a louca que acorda dançando todo dia de manhã. Então, o primeiro ano, eles têm aula comigo de 7 horas da manhã, na terça e na quinta. Então, eu sempre acordo os meninos do primeiro ano, né? E toda semana eu acordo eles de uma maneira. E só completando a fala anteriormente, acho que foi de Bianca, e Yara também falou sobre isso, a questão do professor amigo, né? Eu tenho eu gosto muito de, às vezes, curtir com a cara dele. Assim, eu sou muito à vontade em tudo que eu faço, né? Eu tenho a facilidade, e acaba sendo um defeito, de falar muito, de me expressar espontaneamente, né? Então, eu sempre falo aquilo do momento. Se eu tô com raiva, eu explodo. Então, eu mando mensagem por mim. Não, eu tô com raiva de vocês, não fala mais comigo. Corta aqui, pronto, tô intrigada. E passo 2, 3 dias sem falar com eles. Né? Tem dia que eu morro de carinhos, de amores, e mando beijinhos e abraços, figurinhas carinhosas. Tem dia que eu tô meio carente, aí boto música de brega para tocar. E assim, eu surjo do nada nos grupos e faço essas coisas. E eles já sabem disso, né? Então, às vezes, também eles fazem isso comigo. Do nada, eles mandam uma música e dizem, lembrei da senhora. E a questão da dramatização é a questão que eu falei do exemplo, né? Eles sabem que eu gosto muito de dramatizar. E eu queria, nesse momento, com Efigênio e com Cibele, que a gente fizesse uma coisa diferente. Eu disse, gente, se a gente tivesse na escola, a gente ia fazer pelo menos uma peça teatral. A gente tá via internet. Aí eu pensei em a gente gravar as cenas e montar. Mas quando a gente estava fazendo o ensaio, inclusive quem fez o ensaio foram os meninos, os estagiários de Yara, e a gente sempre gravava as aulas e os ensaios que era para Yara avaliar depois. Aí eu vi os ensaios e disse, não, está muito bom para gravar e a gente juntar e apresentar só um vídeo na hora. Vamos fazer promessa para que as internet de todo mundo estejam bacanas no dia e a gente apresenta. E vai, segura na mão de Deus e vai, né? Então, no dia deu certo. Teve algumas coisas da internet de algumas pessoas que estavam observando que travou. Mas no momento mesmo da dramatização, deu tudo certo, né? Para a grande maioria. E foi algo que a gente ensaiou várias vezes, porque, né, eu dei onda de diretora de cinema e eu disse, olha, na hora que Cício estiver fazendo isso, Luzia vai ter que estar fazendo isso.
E aí eu abri a tela aqui, né? Eu consegui compartilhar a tela depois de muita luta, né? Porque vocês viram, para fazer uma foto, a professora já tem dificuldade. Imagine para compartilhar a tela em 2. Mas eu consegui, e aí ficava, tanto para mim quanto para vocês que estavam assistindo, a tela dos dois, né? De Cício e de Luzia, e parecia mesmo que eles estavam no mesmo local. Então, Cício ficava de frente para a Luzia, né? Então, aconteciam concomitantemente as cenas, e as telas estavam divididas. Então, foi muito bacana a experiência. Inclusive, acho que a gente devia se inscrever no Guinness, porque 2 professoras, eu e Yara, que não sabem mexer com a internet, chegar ao ponto de fazer uma peça online, nesse nível, assim, para entrar no Guinness mesmo. Mas foi uma experiência bacana. Né? E os meninos me têm como exemplo porque, enfim, eu sou... né? Nunca já faço vi a força do professor. Pois é, né? Enfim. Vai ter respondido sua pergunta. Você, desde o início, Helena, professora Helena. Quando eu falo professora Helena, faça um filme que tinha uma professora Helena que estava criança, né? Que ela era amada por todos os alunos. Eu acho que também não só a Helena, como Micaela e muitos outros alunos. Vai ter sempre também aqueles que a gente não agrada a todos, né? Jesus Cristo, mas, assim, eu tiro o chapéu, tanto para você como para a professora Micaela, por essa interação com os alunos, por esse momento, assim, que vocês fazem com que os alunos cresçam e com que eles busquem e atinjam os objetivos de vocês, no que diz respeito ao conteúdo que é exigido pela escola, no que diz respeito ao trabalho com a oralidade, no que diz respeito ao trabalho com a variação linguística, no que diz respeito ao trabalho com a leitura, interpretação, compreensão, aspectos gramaticais, certo? Então, eu acho que isso é ser professor. É você gostar daquilo que faz, é você fazer com garra, com força, com planejamento, com determinação e com respeito. Acho que a gente tem que eu sempre digo isso aos meus estagiários, olha, gente, vamos entrar na sala do professor, temos que ter respeito pelo professor, certo? Então, nós estamos ali para somar com o professor, para aprender com o professor. Como nós aprendemos, não é hoje? Como aprendemos com esses depoimentos, como eu aprendi com depoimentos de Clara, de Bianca, com o próprio da professora Helena, da professora Micaela e com os de vocês. Então, a gente aprende pela interação com o outro. Então, o outro na nossa vida, ele é fundamental. Ele é importante, não só na perspectiva bakhtiniana, mas também em outras correntes, principalmente na do ISD. Quando eu falo ISD, é do interacionismo sociodiscursivo, que Broncar, representado por Jean-Paul Broncar, que ele buscou não só em Bakhtin, mas buscou também na sociologia, na linguística e principalmente na psicologia, por meio das contribuições de Vygotsky, principalmente, que vê a questão do social, que vê a questão do outro, para constituir essa teoria que nós chamamos de interacionismo sociodiscursivo, que a gente diz que é a teoria que melhor representa o humano, certo? Que melhor vê o outro, vê o humano. E que é a minha linha de pesquisa também, que eu investigo, que eu participo, tá, gente? Só para direcionar aí um pouquinho a vocês das correntes teóricas. Então, mais uma vez, muito obrigada. Se alguém quiser falar ou dar algum depoimento, fiquem à vontade. Esse é o momento. Temos mais 10 minutos. Que a Amazon não nos escute, né? Mas eu tenho um acervo de PDFs, inclusive teóricos, que está disponível no aplicativo Pay, que é o aplicativo da escola, e que eu tenho também disponível no Drive, certo? Aí tem algumas pessoas aqui perguntando se eu tenho não sei quantos livros aqui em PDF. Eu repassei meu número, né? 9962-9703. Esse é o número que eu atendo todos os alunos, certo?
Porque agora eu aprendi, fica a dica para os professores, inclusive universitários, né, que eu tenho o número dos alunos, que atende todos os alunos, eu tenho o número particular, né? E aí, nesse número eu atendo todo mundo, né, todos os alunos. Vocês podem mandar um oizinho lá. Oi, professora, a senhora pode mandar o PDF ou o link, aí eu mando, tá certo? Porque aí, se tiver, a gente resolve o problema de vocês. Que eu sei como é a questão das férias. Tá joia, muito obrigada. E assim, só para agradecer, né, aos professores, mais uma vez, professora Fátima Aquino, professor Rafael, que eu acho que ele já acabou de sair, avisou que estava saindo, e também aos professores da escola onde a Helena trabalha. Então, eu fico muito feliz. Eu acho que os projetos, eles têm que envolver isso mesmo. Envolver o aluno na escola e envolver os professores. Então, nós temos que, cada vez mais, estreitar essa ponte entre ensino superior e ensino básico. Nós dependemos de vocês. Nós precisamos de vocês. Então, muito obrigada. E muito obrigada a todos os tubidianos, tá? Dos campos aí. Tanto da UEPB aqui, do 1, de Campina Grande, do Catolé do Rocha e de Guarabira. Então, muito obrigada e vamos nos encontrar outras vezes, certo? Pessoal, Vinícius, né, e outros aí que estão, e outros. Não vou dizer nome, porque, de repente, tem um nome que é de um aluno, e eu penso que é de um aluno da universidade, de um professor. Não conheço a todos, mas, meu muito obrigada, estou muito satisfeita. E eu acho que hoje nós tivemos uma aula que relacionou mais a questão teórica, teoria e prática. E esse é o objetivo do PIBIT. Tá? Obrigada, gente. Yara, só para finalizar, o professor Edson, da universidade, ele disse que quando acaba uma palestra, a gente sabe que acabou uma palestra ou uma peça de teatro, quando todo mundo bate palma, né? Então, aí eu convido para a gente finalizar, inclusive, sua gravação, abra de novo as câmeras, né? Inclusive, eu faço isso, viu? Quando um aluno, ele passa muito tempo sem ir para a minha aula, quando ele vai, eu faço isso, né? Faço todo mundo abrir as câmeras, para a gente bater palma e finalizar, né? Inclusive, vai que finaliza a gravação, fica bacana depois. É Carol que está no celular e não está funcionando a câmera. Mas tem problema, tem um monte de carinha aqui, ó. Bora lá. Aí a gente acaba batendo palma dizendo uhul, né? Que é a minha marca registrada, e a gente. Então eu conto até 3, aí todo mundo grita, bate palma, porque afinal de contas, né? Sou apressada. Bora lá. O centímetro já correu. 1, 2, 3. Gente, obrigada. Depois do certificado, vai. Pena, você manda os nomes para o meu WhatsApp do pessoal, dos professores que participaram. E a professora Patrícia vai ficar encarregada de fazer o certificado e de encaminhar. Tá bem? Obrigada, Yara. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, professoras. Obrigado, gente. Fique com Deus. Tchau. Tchau, Vinícius. Tchau. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, todo mundo. Tchau, professora. Tchau, gente. Bom, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, Rita, de Cássia. Tchau, professora Yara. Obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação. Igualmente. Foi toda minha. Sempre participo quando puder, tá? Tchau. Muito obrigada. Tchau. Tenha boa noite. Eu que agradeço. Tchau, tchau.